Quando pensamos nos maiores músicos da história da música, você pensa em quem? Alguns irão lá longe na história e dirão Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Outros pularão séculos e dirão John Lennon, Freddie Mercury, Elvis Presley. Há também aqueles que sempre valorizam a música do seu país e irão dizer com convicção Luiz Gonzaga, Villa-Lobos, Tom Jobim. Isso sem contar aquelas pessoas que pensarão no Thiaguinho ou na Anitta. O fato é, a música tem séculos de histórias e classificar os maiores e mais relevantes músicos é muito relativo. Isso depende muito da sua idade, além do seu conhecimento e gosto musical. Apesar da dificuldade de classificar os maiores, podemos fazer um outro tipo de estudo. Vamos pegar uma lupa e olhar mais detalhadamente os estilos e as fases das músicas. Hoje nosso programa é sobre a arte barroca. A palavra barroca inicialmente era usada para designar o estilo de arquitetura e de arte usada no século XVIII. Mais tarde, o termo passou a ser empregado pelos músicos para indicar um período que começa desde o aparecimento da ópera e do oratório até a morte de Bach. A música barroca é geralmente exuberante, ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contraste de timbres instrumentais e sonoridades fortes com suaves. O período barroco ganhou novos recursos, acrescentaram-se novos modos, além da presença de tons dentro das escalas diatônicas, bem como modulações diferentes que foram introduzidas. A partir da influência da música barroca, um novo gênero nasceu, um drama cantado, as notáveis óperas. A música passa a ter um acompanhamento, denominado baixo contínuo. Com essa base, os demais músicos poderiam inserir novas notas a fim de enriquecer a melodia e dando mais aproveitamento dos músicos e dos cantores. Durante o período barroco, a música instrumental passou a ter importância igual à música vocal. A orquestra passou a tomar forma. No início, a palavra orquestra era usada para designar um conjunto formado ao acaso, com os instrumentos disponíveis no momento. Mas no século XVII, o aperfeiçoamento dos instrumentos de corda, principalmente os violinos, fez com que a seção de corda se tornasse uma unidade independente. Os violinos passaram a ser o centro da orquestra, ao qual os compositores acrescentavam outros instrumentos, como flautas, fagotes, trompas, trompetes e tímpanos. Depois de aprender um pouquinho sobre a arte, vamos conhecer dois dos grandes músicos da época? Será que depois de entendermos, poderemos classificar o maior músico barroco? Sim, no ringue de hoje temos Vivaldi e Bach. Vamos começar. Antonio Vivaldi nasceu no ano de 1678, em Veneza, na Itália, e desde pequeno foi incentivado por seu pai barbeiro e violinista a se dedicar à música. Ainda criança, foi estudar na Capela de São Marcos e tornou-se padre em 1703. Mas por causa de problemas respiratórios não tinha condições de realizar as missas. Com isso, passou a se dedicar à produção musical, tornando-se uma das figuras mais importantes da música clássica mundial. Em 1705 deu início à sua carreira musical, com a publicação de sua primeira coleção, 12 sonatas para 2 violinos e baixo contínuo. Em 1723, Vivaldi publicou Opus 3, que contém sua obra musical mais famosa, As Quatro Estações. Sua obra conta com aproximadamente 770 composições, entre concertos, sonatas, óperas, obras vocais sacras, cantadas, motetos, árias e senatas, e algumas das principais são 12 senatas para 2 violinos e baixo contínuo, Estro harmônico, Outono em Vila, Orlando Furioso, Rosmira, Griselda e As Quatro Estações. Bach nasceu na Turingia, Alemanha, e quando ficou órfão aos 10 anos, passou a ser criado pelo irmão mais velho, Johann Christoph, o organista que ficou responsável pela sua educação musical. Seu primeiro emprego foi como organista na igreja, onde trabalhou durante 5 anos e compôs suas primeiras obras religiosas. Casado 2 vezes e pai de 20 filhos,
foi o responsável por desagregar a música do canto e da dança, dando-lhe vida própria. Graças a ele, a música instrumental passou a ser usada como fruição, não apenas como um complemento para danças, teatro e canto. Bach deixou mais de 1.100 peças entre oratórios, concertos, tocatas, cantadas e paixões, e sua obra só foi reconhecida graças a Felix Mendelssohn, quando este promoveu o chamado Retorno a Bach, em Berlim, onde apresentou diversas composições do artista sob sua regência. E agora, já sabem qual é o maior? Eu sei que ficou bem difícil de escolher. De fato, os dois foram muito importantes, não só para a música barroca, mas para a história musical do mundo. Você pode comentar aqui na página e curtir o canal. Vote para decidir qual é o maior músico da história barroca.